Fala, turminha, estamos aqui para mais um conteúdo nessa semana, né? Conteúdo de história. E hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos que iniciamos na semana passada. Semana passada começamos com a República Democrática no Brasil. Falamos de Dutra e de Getúlio Vargas, né? Paramos justamente no suicídio do Getúlio Vargas. E hoje nós vamos falar de mais três presidentes, que foram Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart. Juscelino Kubitschek, ele tem como grande marco de seu governo a construção de Brasília e a chegada da empresa automobilística, né? A Volkswagen chegou aqui no Brasil produzindo vários fusquinhas aí, né? Aproximadamente 300 mil carros por ano eram produzidos aqui no Brasil. O Juscelino Kubitschek teve como vice o João Goulart, que posteriormente será presidente, mas vamos já falar dele. E ele defendia que o desenvolvimento do Brasil deveria acontecer a partir do impulsionamento da industrialização e da infraestrutura, né? Ou seja, dar continuidade àquilo que Vargas já havia iniciado, a industrialização, o desenvolvimento do Brasil, né? Tudo aquilo. E aí, no governo de Juscelino Kubitschek, ele começou a inaugurar usinas hidrelétricas de Furnas e Três Marias, no estado de Minas Gerais, abriu novas fábricas também, com destaque para a automobilística, como eu falei, que chegaram a produzir cerca de 300 mil carros por ano. Além disso, conseguiu transferir a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, né? Já que foi criada a nova capital no meio do nada, né? Era o Cerrado, e aí, com o plano urbanístico desenvolvido por um arquiteto chamado Lúcio Costa e projetos desenhados por Oscar Niemeyer, o governo de Juscelino Kubitschek acabou inaugurando Brasília, que até hoje é a capital do nosso país, como a gente sabe. Entre os anos de 1950 e 1960 no Brasil, são conhecidos como os anos dourados, né? Porque foi um período de grande crescimento econômico e desenvolvimento industrial aqui nesse período. Porém, esse projeto nacional desenvolvimentista, né, que aconteceu nessa época, acabou precisando de muitos investimentos de capital estrangeiro, ou seja, precisava de muitos empréstimos. E isso fez com que aumentasse consideravelmente a dívida externa do país. Então, o Juscelino Kubitschek fez um governo com grandes avanços, muita industrialização, mas acabou deixando a dívida externa do Brasil muito alta. Tá? Aconteceu uma hiperinflação e isso fez com que aumentasse cada vez mais o problema de desigualdade social no Brasil, beleza? O governo de Jânio Quadros foi o que deu prosseguimento, né? Naquela época não podia ter reeleição, como hoje em dia. Então, cada presidente ele só governava uma vez, não poderia ser seguido. Aí ele poderia se candidatar depois, mas antes tinha que trocar o presidente, sabe? Então, depois de Juscelino Kubitschek, veio o Jânio Quadros. O Jânio Quadros ele era uma figura muito engraçada, muito carismática. E ele utilizou como propaganda de seu governo uma vassoura, porque ele dizia que o Brasil estava cheio de corruptos e tinha muitos casos de corrupção que atrapalhavam, atrapalhavam o desenvolvimento do país. Então, ele tinha a vassoura como símbolo e dizia que ele iria varrer a corrupção do Brasil. E aí ele vence a eleição, né? Ele tinha antigos governos bem-sucedidos, principalmente em São Paulo. Só que quando ele vira presidente da República, ele começa a tomar algumas práticas impopulares, como proibir práticas como as brigas de galo, viraram proibidas. Corrida de cavalo ficou proibido. Mulher usar biquíni em praia também ficou proibido. Então, algumas coisas que eram bem populares no Brasil, ele começou a proibir. E isso fez com que a sua popularidade caísse bastante. Além disso, como a gente sabe, era a época de Guerra Fria, né? E o Brasil sempre foi próximo aos Estados Unidos. Só que nessa época, Jânio ele relatou relações diplomáticas com a União Soviética e com a China. Inclusive, ele recebeu Ernesto Che Guevara aqui no Brasil e condecorou ele com uma medalha. Então, isso fez com que, com o passar do tempo, o Jânio Quadros ganhasse a oposição de todos os partidos políticos naquela época. E isso fez com que ele fosse pressionado cada vez mais, até que, surpreendentemente, depois de 7 meses no seu governo, só durou 7 meses, ele resolveu renunciar. Então, ele entrega a carta de renúncia ao Congresso. Ele pensava que o Congresso iria rejeitar a sua renúncia,
que a população iria pedir para que ele continuasse no poder. Só que foi justamente o contrário. O Congresso meio que agradeceu por ele ter renunciado, né? E assim acabou o governo do Jânio Quadros. O seu vice foi o João Goulart, né? 2 mandatos seguidos, João Goulart sendo vice. Já havia sido vice do Juscelino Kubitschek, agora ele era o vice do Jânio Quadros, porque nessa época teve uma forma de eleição bem diferenciada. O vice e o presidente, eles poderiam ser votados separadamente. Então, Jânio Quadros venceu para presidente e João Goulart venceu para vice. Quando o Jânio Quadros renunciou, quem deveria assumir o poder era seu vice, o João Goulart. João Goulart, na época, ele estava em uma viagem diplomática na China, China comunista, né, pessoal? Naquela época. E aí, os grupos conservadores do Brasil, as pessoas de direita do Brasil, não queriam aceitar que o João Goulart, que estava na China, virasse o presidente, só que era a lei. E aí, quem assume provisoriamente a cadeira presidencial enquanto o João Goulart voltava foi o Ranieri Mazzilli, que era o presidente do Congresso na época. E aí, para fazer com que o João Goulart não tivesse tanto poder assim, já que eles tinham medo do João Goulart implantar o comunismo aqui no Brasil, eles criaram o regime parlamentarista, onde o presidente iria governar junto com uma pessoa como se fosse o primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro ele seria escolhido pelos deputados e pelos senadores. Na época, o escolhido foi o Tancredo Neves, que é o avô de Aécio Neves. E aí, por algum período, por aproximadamente 2 anos, o João Goulart virou presidente, só que ele governava junto com o primeiro-ministro, que era o Tancredo Neves. Só que esses primeiros períodos do seu governo foram bem sucedidos. Ele foi ganhando popularidade. E aí, quando foi em 1961, o João Goulart ele cria um plebiscito, né? Ele vai criar um plebiscito a favor da volta do presidencialismo, ou seja, para tirar ali a figura do Tancredo Neves e ele voltar a ser um presidente sozinho, como todos os outros haviam sido. E ele acaba vencendo o plebiscito, né? Que é como se fosse uma espécie de eleição, onde é pesquisada a opinião pública das pessoas, e ele volta a ser um presidente, assim como os outros já eram, tá? Sendo presidente, ele tenta colocar em prática o seu plano trienal, que era o desenvolvimento em 3 anos. Entretanto, para colocar esse plano em prática, era necessário que houvesse empréstimos de dinheiro. E aí, como o Brasil já devia muito, né, já tinha feito muitos empréstimos, principalmente na época do Juscelino Kubitschek, então ele não conseguiu muitos empréstimos naquela época como ele imaginava. E o seu plano trienal acabou sendo um fracasso. Diante disso, começou a receber críticas tanto da ala da esquerda como da ala da direita, né? Lembrando que nessa época existia uma desigualdade social muito grande. E aí, no dia 13 de março de 1964, o João Goulart resolve criar um programa chamado Reforma de Base. E entre a reforma de base, os principais objetivos estão colocados em pontos na página 246. Reforma agrária, que no caso é a divisão de terras, né, expropriação de terras. Reforma urbana, em benefício dos mais pobres, moradores de favelas, cortiços e inquilinos nas áreas urbanas. Reforma educacional, em combate ao analfabetismo, principalmente visando a educação grátis e de boa qualidade. Reforma eleitoral, com o objetivo de expandir o direito de voto ao analfabeto e a eleições de sargento das Forças Armadas. E uma reforma tributária, para igualar a arrecadação dos impostos entre os mais ricos e os mais pobres. Então, as reformas de base do João Goulart buscavam atender principalmente os interesses das pessoas mais pobres, né, dos grupos políticos da esquerda. E aí, como ele já era conhecido por ser o comunista da política naquela época, né, como sempre existe esse político que é criticado por ter visões, vamos dizer assim, voltadas... Todo mundo diz logo que é comunista, né? Mesmo sem saber ao certo qual o significado do que seja comunismo. Mas, enfim, o João Goulart ele passou a ser criticado por várias partes, por vários grupos. Começaram a surgir algumas manifestações, principalmente de grupos conservadores, da classe média e das elites. E o mais conhecido dessas manifestações foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que aconteceu em 19 de março e em 8 de junho em 1964.
sempre os grupos conservadores e a elite do Brasil procuram trabalhar com essa questão religiosa, né? Em favor dos bons costumes, em favor da família tradicional, dos bens de Deus e tal, não sei o quê. Então esses grupos começaram a pedir a intervenção das Forças Armadas no poder. Vai ser quando isso vai acontecer entre 31 de março e 1º de abril. As tropas vão ser encaminhadas para Brasília, né? E aí, quando João Goulart vai ver, ele já está meio que encurralado. A única opção que ele vai ter é de fugir para o Rio Grande do Sul, e depois do Rio Grande do Sul ele foge para o Uruguai. E aí vai ser nesse momento que vai começar um dos piores momentos da história do Brasil, que foi o regime civil-militar, a ditadura militar no Brasil, que vão ser os próximos assuntos de nossas aulas. Beleza, galera? Então, valeu. Mais tarde tem encontro online. Lembrem de responder as outras questões, já que respondemos só 10. Então, ficam as outras 10 agora para responder, beleza? Valeu e até mais tarde.